Outro dia eu recebi essa pergunta aqui: Natan, eu entendo tudo que escuto no espanhol, mas eu não consigo falar. Na hora de falar, travo, esqueço as palavras, eu não sei o que dizer, me embolo e me complico. Se você está passando pelo mesmo problema, se você está na mesma situação, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar exatamente o porquê disso estar acontecendo e como resolver esse problema. Então, vamos lá. Primeira coisa, por que isso acontece com você? Por quê? Vamos lá. Espanhol e português são dois idiomas muito similares, são idiomas irmãos praticamente, então são muito parecidos. Então mesmo se você nunca na tua vida teve contato com o espanhol, se você pela primeira vez vai escutar o espanhol, você vai entender muita coisa sim. Por quê? São idiomas muito parecidos, idiomas muito similares, então é fácil para você ter essa primeira etapa de começar a entender. Só que aí entra um grande problema, o mito da compreensão oral. O que é o mito da compreensão oral? É quando você pensa que está entendendo tudo, mas não está entendendo tudo de verdade. Existem duas formas de se entender algo, ok? Eu gosto sempre de separar. Quando você escuta, sei lá, um filme, você ouve uma conversa, você escuta um podcast, vê uma série, um documentário em espanhol, tem duas formas de entender aquilo ali. Você pode entender por contexto, ou seja, algumas palavras você não entendeu, outras foram faladas muito rápido, mas você pegou o contexto da coisa e conseguiu entender. Esse nível é onde a maioria das pessoas está. E é nesse nível onde as pessoas que entendem e não falam também está. E existe o nível da compreensão total, a compreensão literal. É quando você escuta e identifica tudo que está sendo dito, assim como você está entendendo tudo que eu estou falando aqui agora. Você não está entendendo pelo contexto, não. Você está entendendo cada uma das palavras que eu estou dizendo. Por quê? Porque você conhece português. Seus ouvidos já estão acostumados ao português. Então eu posso falar aqui horas, você vai me entender. Sem contexto, não. Você vai entender literalmente. É nesse nível que você tem que chegar. De entender literalmente tudo que está sendo dito em espanhol. Natan, como eu chego nesse nível? Como eu chego nisso? Porque eles falam muito rápido, ou falam embolado, tem palavras que eu não entendo. Como é que eu chego nesse nível? Vamos lá. Primeira coisa, um exercício que eu sempre recomendo. Textos com áudio. Eu aprendi isso do Maio Vergara, que é um professor de inglês. Acompanho ele há muito tempo e é uma técnica de estudo excelente. Que é você ler textos junto com aquele texto você está escutando o áudio. É uma excelente ferramenta para você fazer, por exemplo, com livros, audiolivros. Você pega o livro, o texto do livro e o áudio do livro. E você faz a leitura acompanhada do áudio. Quando você faz isso, a sua clareza daquele texto aumenta muito. Se você só escuta o áudio, muita coisa vai passar desapercebida, muita coisa você não vai entender, muita coisa os seus ouvidos não vão captar. Mas quando você pega o áudio e o texto, a sua compreensão aumenta. Você consegue entender claramente, você tem clareza, você sabe exatamente o que está sendo dito ali. Então, pratique isso, repita aquele mesmo trecho, aquele mesmo áudio mais de uma vez. Você pode fazer o mesmo também com filmes, séries, com livros aqui no YouTube. Só coloca aqui no YouTube, audiolivros, vai ter uma penca de audiolivros aqui no YouTube em espanhol. Fazendo isso, a sua compreensão vai aumentar. Então, primeira coisa que você deve fazer é deixar de pensar que entende para entender de verdade, entender literalmente o que está sendo dito ali. É aquela clássica, né? Você entendeu? Entendi tudo. Então me explica o que foi dito. Então não entendeu. Então, primeira coisa, treine os seus ouvidos, exercite os seus ouvidos, treine os seus ouvidos a se acostumarem ao espanhol e conseguir captar as palavras quando são ditas. É como, por exemplo, um chefe de cozinha, quando ele põe um prato na boca, a língua dele, o paladar dele consegue captar sabores que as pessoas normais não estão preparadas para isso. A gente só engole e muitos sabores passam despercebidos no nosso paladar. Mas aquele cara, a língua dele está treinada. Então, quando ele põe algo no paladar, a língua dele capta sabores que a maioria das pessoas não entende, não consegue captar. No espanhol acontece a mesma coisa. Pessoas com os ouvidos não treinados, a maioria das palavras passa e ela nem sequer consegue captar aquelas palavras. Treine o seu ouvido para que ele consiga captar todas as palavras sendo ditas em espanhol. Assim a sua compreensão vai aumentar, o seu entendimento das palavras vai aumentar e o seu vocabulário vai aumentar. Ou seja, o que é vocabulário? É a quantidade de palavras que você conhece, a quantidade de palavras que você sabe em espanhol. E isso é fundamental para que você consiga falar. Porque você entende
mas não fala por falta de vocabulário. Você não conhece as palavras, você não sabe as palavras, então na hora de falar, não tem o que falar. Você não sabe que palavras usar porque você não as conhece. Você não colocou para dentro, então não tem como sair. Só vai sair pela sua boca aquilo que já entrou na sua cabeça. Então, o primeiro passo é praticar, e nesse de praticar a sua audição, você vai aumentar o seu vocabulário e vai ter mais conteúdo para falar. E um exercício que vai te ajudar muito, que pode ajudar a resolver o seu problema, é ler em voz alta. Leia em voz alta, não tenha vergonha, não tenha medo. Leia em voz alta, se grave lendo aquele texto em voz alta, se grave e compare a sua leitura com o áudio original. E você vai perceber que algumas coisas você errou, algumas coisas você não pronunciou como deveria. Isso é um treinamento para conversar. E agora, o principal e o mais importante é: você precisa falar. Você precisa praticar. Você precisa praticar o espanhol. Você não vai aprender a falar se você não fala. Ah, Nathan, na hora de falar eu travo. Mas quantas vezes por semana você fala em espanhol? Ah, Nathan, uma vez por mês. Não rola, filho. Não rola. Ah, Nathan, na hora de falar eu travo. Mas se você quer falar uma vez no mês, você precisa praticar o espanhol a maior quantidade de vezes que você puder. Vamos imaginar um exemplo. Você tem uma filha e a tua filha fala: pai, eu não consigo andar de bicicleta. Eu vejo vídeo no YouTube, eu aprendi tudo que tem que fazer, mas eu não consigo andar. Na hora que eu subo na bicicleta eu caio. Eu subi na bicicleta, caí e desisti. E volto para casa e continuo vendo vídeo de gente andando de bicicleta. Eu sei tudo. Essa menina vai aprender a andar de bicicleta quando? Nunca. Você vai aprender a andar de bicicleta como? Andando de bicicleta. É cair? Ok, caiu, levanta e continua. Desequilibrou? Desequilibrou, para e continua. Você não vai aprender a andar de bicicleta vendo vídeo no YouTube. Você vai aprender a andar de bicicleta andando de bicicleta. Você quer aprender a falar espanhol? Você não vai aprender a falar espanhol estudando. Nossa, Nathan, você não vai aprender a falar espanhol estudando. Você não vai aprender a falar espanhol lendo. Você não vai aprender a falar espanhol ouvindo. Você vai aprender a falar espanhol falando. Todo esse processo de ler, de escutar, de escrever, você está colocando conteúdo na tua cabeça. Mas se esse conteúdo está na tua cabeça, não sai, não serve. É a mesma coisa. A menininha viu vídeo no YouTube de andar de bicicleta, sabe como é que segura no guidão, sabe como é que senta, sabe como é que pedala, mas ela não faz. Então ela não vai aprender nunca. Você quer aprender a falar espanhol? Fale, converse, procure fazer amigos nativos. Hoje com Instagram, Facebook, as redes sociais é facilíssimo. Procure aplicativos, existem vários aplicativos que te conectam com nativos, mas você precisa falar, você precisa se comunicar em espanhol, você precisa praticar. Nathan, e se eu errar? E se eu travar? É a mesma coisa. Caiu de bicicleta? Levanta e continua. Desequilibrou na bicicleta? Levanta e continua. O que você não pode fazer é ficar no mundo da teoria e não no mundo da prática. O que você não pode fazer é ficar preso à teoria, preso a tô estudando. Até quando você vai ficar estudando? Até quando? Quando vai ser o momento que você vai parar tudo? Hoje eu vou procurar algum nativo para conversar, eu vou conversar com ele em espanhol, do jeito que sair. Você lembra quando você tirou as rodinhas da sua bicicleta pela primeira vez? Foi estranho, você desequilibrou, você balançou, quem sabe você até caiu, você ficou com medo, você queria pôr as rodinhas de novo. Mas seu pai foi lá e disse: não, sem rodinha, vai. Ele segurou ali atrás, ele te ajudou, até que você conseguiu. É assim. Até quando? Nathan, devo parar de estudar? Não, você não deve parar de estudar. Mas você não pode estudar sem praticar. Você não pode estudar sem falar. Você precisa falar. Então, procure nativos, procure pessoas, procure exercícios, procure algo que tenha um exercício prático para você falar em espanhol, algo que você possa praticar o teu espanhol. Procure exercícios. Se você não conhece o meu curso ainda, eu tenho um curso prático de espanhol. Você não vai estudar o espanhol naquele curso, você vai praticar o espanhol. Tenho vários exercícios, várias atividades que, se você quer conhecer o curso, o link está aqui embaixo, só clicar, você conhece o curso, como é que ele funciona. Mas o que você precisa fazer é praticar o espanhol. Se você não pratica, você não aprende. Se você não exercita o seu espanhol, você não aprende. Então, primeiro, pratique a tua compreensão, melhore a tua compreensão, melhore os teus ouvidos, afie os teus ouvidos, acostume os teus ouvidos ao espanhol. Adquira vocabulário,
adquira palavras, conheça as palavras, saiba o nome das coisas em espanhol. E segundo, pratique. Mesmo errando, mesmo travando, mesmo pratique. Lembra sempre da bicicleta. Se você caiu da bicicleta, levanta e continua. Desequilibrou da bicicleta, levanta e continua. O que você não pode é querer aprender a andar de bicicleta vendo vídeo. Não, você não vai aprender. Você vai aprender a andar de bicicleta andando de bicicleta. Você vai aprender a falar espanhol falando espanhol. Queridos, era isso que eu tinha para passar para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o joinha no vídeo se você gostou. Se você não gostou, deixa o diz joinha, deixa aqui o teu comentário e a gente se vê na próxima aula. Ah, e se você ainda não me segue no Instagram, tá aqui, nathan.espanhol, e eu tô lá todos os dias respondendo as dúvidas, postando aulas, vídeos, conteúdo para você aprender espanhol do jeito mais rápido e mais descomplicado. Beijão e até a próxima.